João capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A história diz que provavelmente esse era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Até aqui, Nicodemos ainda não conhecia Jesus como Deus, mas como um homem enviado por Deus. A fala dele aqui expressa isso. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se de Deus não for enviado. Versículo 3. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque o homem já nasceu uma vez, de forma natural, através dos seus pais, e agora ele precisa nascer espiritualmente. Ele nasceu de uma forma carnal, biológica, e agora ele precisa nascer espiritualmente, porque todo homem foi separado de Deus, ou seja, separado no espírito. Então, morreu essa parte espiritual do homem a partir do pecado de Adão. Mas Jesus veio para ressuscitar, para restaurar essa ligação do espírito do homem com o espírito de Deus. Versículo 4 diz: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esse nascimento espiritual que fala no versículo 3 é exatamente a parte da resposta do que ele questiona aqui. A gente vê que apesar de ser um homem muito culto, muito rico, fazer parte dos príncipes, dos governantes ali do povo de Jerusalém, ele não entendia a linguagem espiritual, ele não entendia o mundo espiritual. E esse nascer de novo, olha só o que Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não consegue entender as coisas espirituais. O reino de Deus, ele é espiritual. Então, se a pessoa não nasce de novo, não tem inteligência, não tem riqueza que possa fazer com que ele venha compreender as coisas espirituais. É como em outra referência diz: o homem natural não consegue discernir, não consegue entender as coisas espirituais. Esse é até um dos pontos tristes, de que nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja hoje, crentes ou cristãos, mas que não entendem as coisas espirituais. Isso significa que elas, na verdade, não nasceram de novo. Talvez estejam querendo, estejam desejando, talvez tenham um bom tempo já de caminhada na congregação, no meio evangélico, mas espiritualmente essas pessoas ainda não nasceram de novo. E para discernir o reino de Deus, para entender as coisas espirituais, para compreender que não é um mero movimento religioso, de compromisso religioso, para que a pessoa possa mergulhar nesse mundo espiritual, ela precisa nascer de novo, ela precisa dessa verdadeira conversão. E o que nós precisamos fazer para alcançar essa verdadeira conversão? Nós precisamos mergulhar na busca do conhecimento da palavra de Deus e na intimidade diária em busca de relacionamento com o Espírito Santo, através de parar para ouvir a sua voz, pedir que ele fale, falar com ele, estar em oração, clamando, intercedendo, como a Bíblia diz, Entra no teu secreto, tranca a porta atrás de você e em secreto fala com o teu Deus que te ouve e te responde. Ele vai te responder. Então você vai começar a ter experiências de um novo nascimento ou para um novo nascimento, até que esse novo nascimento venha e você então comece a discernir as coisas espirituais. Muitas pessoas estão dentro das congregações e talvez até muitos anos, frequentando igrejas como cristãos, como crentes, mas não conseguem viver a totalidade, não consegue desfrutar do mundo espiritual, ter as experiências no sobrenatural, sentir a presença de Deus de forma forte, que não se compara, que a pessoa não dá nem chance para mudar, vamos dizer assim, como o mundo diz, mudar de religião. Você vê uma pessoa que às vezes tem uma tendência: eu quase caí para a religião tal, eu quase me entreguei. Essa pessoa ela não teve o verdadeiro nascimento, porque quem tem o verdadeiro nascimento no Espírito não tem nem pensa nessas coisas, não tem questionamento, porque você conhece a bondade, a misericórdia, a poderosa presença de Deus e do Espírito Santo, então não vai
haver dúvida alguma em relação ao que você quer e o caminho que você nunca vai se desviar dele. No versículo 5, Jesus respondeu assim para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, quando Jesus fala nascer da água aqui, diferente do que alguns pensam, não está falando do batismo nas águas. O batismo nas águas já está relacionado também a um novo nascimento no Espírito, né? É como se fosse um ato profético para um nascimento no Espírito. A pessoa que se batiza na água, ela pode ter nascido do Espírito já, ou pode não ter nascido e vai se batizar na água e mesmo assim não nasceu do Espírito enquanto não tiver a experiência pessoal dela com o Espírito Santo. Então, esse nascer da água aqui fala do nascimento natural. Aquela pessoa que não nascer naturalmente e depois também espiritualmente, não vai discernir, não vai entender, não vai conhecer as coisas espirituais da água, porque todo bebê que vem nascer, ele está dentro de uma bolsa d'água, né? Até as mães costumam dizer, a bolsa estourou. Então é esse nascimento da água que é o nascimento natural, biológico. Essa pessoa, está escrito aqui no versículo 5, termina dizendo, não pode entrar no reino de Deus, não pode compreender, não pode atravessar a barreira do natural para o sobrenatural, entrar no reino do sobrenatural. Ela não vai compreender as coisas invisíveis que estão acontecendo em todo o tempo ao nosso redor, ao qual na verdade nós estamos inclusos dentro desse mundo espiritual. Mas para entender esse mundo que nós estamos, que nos envolve, que nos toma por dentro e por fora, nós precisamos desse nascimento no Espírito. O versículo 6 é o último que nós vamos ler, diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui na verdade só completa a explicação de que nós temos um nascimento biológico e nós precisamos de um nascimento espiritual. Eu quero repetir, o batismo nas águas, que é simbólico do batismo no Espírito Santo, não garante um nascimento no Espírito. Ele é um ato profético para que algo a mais comece a se mover e para que possamos cumprir também as Escrituras que diz que nós precisamos nos batizar, como o próprio Jesus foi batizado por João, e ele disse para que se cumpra, né, a palavra, então nós nos batizamos para que se cumpra também a palavra. Mas o nascer do Espírito não está ligado diretamente ao batismo nas águas, mas sim na busca intensa do relacionamento íntimo, do conhecimento de Deus, através da sua palavra e através do contato pessoal da pessoa com Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e um grande abraço.